com um assunto importantíssimo também sobre insulina. Você já verificou a insulina do seu animal? Esse tema de hoje é um tema que diariamente aflige muitos cães e muitos gatos, principalmente cães. Principalmente porque os meus estudos maiores são em cães, tá? Principalmente, mas em gatos também são acometidos pela insulina alta. A gente vai conversar, hoje o assunto é bem legal porque é interessante falar sobre insulina, não só por ser um marcador inflamatório, mostra o quanto aquele corpo está inflamado ou não, ele é um grande marcador, a insulina. O outro grande ponto da insulina, por ser um hormônio, né, produzida pelo pâncreas, mostra a saúde do pâncreas. Além de avaliar o quanto de acidose aquele corpo pode ter, né, vou explicar com calma para vocês, o quanto de açúcar esse corpo tem, certo? E açúcar diverso. Tem uma linha da insulina que poucos falam, que aí eu vou explanar com calma, vou detalhar cada um, certo? Que poucos falam, que é o exercício físico. Atividade física aumenta também a insulina. Tá certo? Então vamos lá, vamos explicar isso foi de forma macro, né, para vocês entenderem não só a importância dela como marcador inflamatório da insulina. Existem umas disparidades entre referências de insulinas, de referências literárias de insulina frente a animais que são tidos como pets, né, que comem dietas industrializadas. E tem a insulina dos animais selvagens. Então, quando você faz uma analogia, e se compara, tipo, peraí, eu estou avaliando animais que comem certo ou estou avaliando animais que comem errado? Errado, pessoal, não é só comer correto, não. Errado significa comer muito também. Então, entendendo esse cenário atual de saúde, vocês precisam entender a importância da insulina nessa mensuração de saúde. Então ele é um grande marcador de saúde, a insulina. A pergunta que eu comecei a live foi: você já avaliou a insulina do seu cão? Aí muitos falam assim: mas meu cão não é diabético, eu não preciso avaliar a insulina porque ele não é diabético. Isso era o pensamento do passado, da medicina tradicional, onde a gente só pedia hemogasometria quando o paciente estava na UTI com o sistema respiratório cardiorrespiratório completamente descompensado. Hoje não, hoje na rotina estamos entendendo que essas avaliações como hemogasometria, né, avaliações como testosterona, insulina, cortisol, homocisteína, são marcadores que mostram, né, lactato, como está o organismo. Não é só avaliar a glicose, não é só avaliar, por exemplo, enzimas hepáticas ou enzimas urinárias, né, do trato urinário. Não é só avaliar um hemograma. É muito mais do que isso. É avaliar com profundidade como estão os bioquímicos dos animais, as enzimas dos animais, incluindo amilase e lipase, e como estão esses hormônios, incluindo insulina, certo? Exatamente. Então, é isso mesmo. Avaliar não só a base, né? Que se você olhar um paciente hoje, um cão, quando você vai para uma avaliação médica, veterinária, você percebe que a avaliação, muitas das vezes, ela fica muito na superfície. Ela fica muito superficializada. Isso é uma preocupante, porque as doenças são silenciosas demais. Muitas das doenças veterinárias de cães e gatos são muito silenciosas. Então é muito importante a gente aprofundar o estudo desse animal, não importando se você vai avaliar hormônio, não sou endocrinologista. Avalie o hormônio do seu paciente, você precisa entender como ele está, o que ele come, como ele está de hormônios, o quanto ele está de inflamado. Foi isso que eu entendi. Então, trabalhar a ortopedia por 20 anos, para mim, foi muito importante, porque eu fazendo uma retrospectiva da minha carreira, quando eu comecei em 98, foi quando eu comecei a perceber o que é doença. Na verdade, peraí, o que é doença na verdade mesmo? Aí eu fiz uma viagem agora, uma viagem bem bacana, fiz uma homenagem
a um colega que lançou um livro e tal. E foi muito interessante porque eu dei uma esticada até a faculdade, onde eu me formei, na Federal da Paraíba, Federal de Campina Grande, quando eu entrei era o UFPB e saí o UFCG. E aí, passando pela cidade, né, de Patos, né, Patos da Paraíba, eu passei por uma esquina onde eu vi o primeiro cão doente. Na minha vida foi o primeiro cão com raiva canina. Aquilo foi interessante porque eu comecei, voltou um filme, cara, daqui foi um começo. Esse tipo de paciente ter visto o rabdovírus, que é o vírus da raiva, atuando num corpo, e logo em seguida me chamaram para ver uma criança em Campina Grande com raiva canina, raiva humana, né? Jamais pegou do cão, que o cão pegou de outros animais que ele teve acesso, de boi, um boi que estava com raiva, no sítio lá próximo a Campina Grande. E ver aquela família, para mim, aquela criança debatendo, né, espumando, já inconsciente, incoordenada, amarrada na cama, para mim foi traumático, mas ao mesmo tempo foi importante, foi uma elucidação das doenças. Entender, dali foi quando eu comecei a fazer concurso para patologia. Eu era, naquela época, monitor de biofísica, certo? Então eu estava indo por uma linha de raciocínio e depois eu fui para a patologia geral, onde eu necropsiei várias cabeças, vários crânios, para entender um pouco mais as doenças, tá? E aí, o que tem a ver com a insulina? Tudo. Porque eu comecei a observar e dar importância a cada órgão. Ao pâncreas, ao fígado, sabe? A córtex da adrenal, a própria adrenal como um todo, né? E avaliando o rim, avaliando o intestino, e dissecando, necropsiando esses animais, os cérebros deles, entendendo as inflamações, entendendo os desbalanços, né, hormonais, o desbalanço nutricional. Chegava animal para mim de todo jeito. Eu necropsiei muito animal, foram quase um ano, né, de patologia dentro da universidade. E aí de boi, cavalo, jumento, cachorro, gato, porco, tudo, necropsiamos praticamente muitos animais, quase todas as espécies, inclusive algumas aves, nem todas, mas algumas aves também, répteis também. E aquilo marcou aquele cão que eu vi com raiva me marcou, porque dali eu comecei a entender a saúde através das doenças. E é o meu lema. Então hoje dizer assim, poxa Tarcísio, você entendeu a saúde através das doenças? Isso mesmo. Eu entendi muita doença. Então como patologista, e logo depois eu saí da patologia e fui para a cirurgia geral. Aí eu fiz concurso para monitoria, para minha última monitoria, tá? Que foi em cirurgia geral, né? E aí foi quando eu dali saí para faculdade, para outra faculdade chamada Unesp Jaboticabal. Aí passei mais um tempo lá, depois fui para outros lugares. Mas foi esse caminho do entendimento da saúde através das doenças. Hoje, dizer assim, Tarcísio, o que foi que você descobriu hoje? Que muitas das doenças, ou quase todas as doenças, elas são prevenidas. Praticamente quase todas. Se você não gatilhar nenhuma expressão gênica, se você não desrespeitar aquele corpo, praticamente você não vai ter nenhum gatilho inflamatório. E todas as doenças vêm de um gatilho inflamatório. Todas. Você fala, Tarcísio, todas? Todas. Pode falar aí, artrose, artrite, pancreatite. Você vai olhar a diabetes, todas as doenças, ela tem uma origem. Todas elas. Imaginar, poxa, quer dizer que todas tiveram desrespeito, todas tiveram uma inflamação crônica subclínica. Por isso que o câncer é silencioso. Câncer também vem de um desrespeito inflamatório. Entenderam? Aí você fala, tá, mas é importante mesmo assim avaliar a insulina? Lógico, porque ele que me diz, ele é um dos marcadores que diz se o animal tem inflamação ou não. É um grande marcador inflamatório a insulina. Grande marcador inflamatório. Então, você não pode avaliar a insulina só quando o seu cão tem diabetes, não, pessoal. Antecedam. Evitem doenças, evitem remédios no futuro. O grande caminho de você criar cães, né, de forma correta, aproveitando o máximo, sem nenhuma doença, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma dor, é você entender esse processo, né, esse conceito novo, né, de medicina,
que avalia marcadores, alimenta de forma correta e avalia, fazendo todo um acompanhamento como médico e como tutor, né, como fiscal, avaliando o quanto esse animal apresenta de saúde ou de doenças. Então o que a gente quer hoje é manter um gráfico sempre constante, para você não pensar assim, Tarcísio, vai ter saúde, saúde, saúde. Não tem limite. Saúde, saúde, saúde. Aí você mantém uma constância, entendeu? Que aí vai por muito longe. Então a tendência é colocar uma parábola de crescimento, depois ela fica em manutenção e você fica fazendo a manutenção dessa saúde. Então é isso. Entender as doenças foi muito importante hoje, pensar assim, fazer uma retrospectiva. Tarcísio, você ter feito patologia geral fez a diferença na sua carreira? Totalmente. Biofísica também. E cirurgia também. Porque na cirurgia eu vi muita doença também. Eu corrigi muito ligamento. Eu corrigi muito câncer. Sabe? De você, poxa, eu vou tirar aquela massa. Eu não entendia nada daquilo, eu era recém, né? Tava no início da faculdade, no final da faculdade, mas dentro de um sistema só operando, chegava outro problema, chegava outra fratura de forma banal, chegava outro nódulo e depois vinha uma infecção no útero, depois vinha, sabe? Aí você fala, poxa, tanta cirurgia, e você vai fazer uma retrospectiva das cirurgias que eu fazia, eram todas, hoje, eu tenho certeza, né, que antes não tinha, eram todas evitáveis. Todas as doenças evitáveis. Se pensar assim, Tarcísio, mas o animal levou um tiro. Beleza, aí é outra coisa. O animal levou uma facada. É outra coisa. Foi atropelado por um carro. É outra coisa. A gente está falando aqui de doenças metabólicas, doenças de cunho oncológico, né, que começa tudo pelo metabolismo. Alteração do metabolismo. Desrespeito nutricional. Desrespeito hormonal. Tá? Então, assim, desrespeito da biomecânica. Se você não faz exercício, porque eu sempre defendo os pilares, se você não faz exercício, se o cão não faz exercício, se ele come muito ou come errado, certo? E se ele tem hormônio de menos, ele vai adoecer. Em algum momento da vida, ele vai ter uma doença. E essas doenças de cunho inicial inflamatória. Inflamatória crônica, que a gente chama de subclínico, é o que o médico não enxerga, ou que o tutor não enxerga. Ele é uma subclínica, então tá lá, pressão alta e você não avalia a pressão. Está lá um desbalanço mineral, você passa por cima. Tem uma disfunção crônica da insulina, você não avalia. Cronicamente, esse animal vai chegar a um ponto de tanto utilizar o pâncreas, esse órgão inflama. A gente sempre diz assim, ele entra em exaustão. Se você utiliza muito esse órgão, muito, produzindo amilase, que são enzimas que degradam carboidratos. É um órgão, se você usar muito ele para lipase, para gordura, ele vai cansar também. Assim como a insulina, tá? Então, imaginar esse órgão produzindo muito insulina, porque tem muito açúcar livre, que seja do estresse, que seja do exercício, que seja do corticoide que tomou, que seja do alimento rico em açúcares, tá? Não importa. O importante é que você tem que controlar isso no seu animal. Tá? E esses controles, a partir de agora, eles são necessários dentro da medicina da longevidade. Porque a gente, com a medicina da longevidade completamente cercada, ela toda redonda, aí fica muito mais fácil você entender que o quanto a gente errou no passado. O quanto a gente não avaliava profundamente esses animais. O quanto a gente achava que o animal precisava adoecer, ter uma diabetes, por exemplo, né, ou suspeita de diabetes, para avaliar a insulina. Ou então dizer assim, eu não sou especialista, eu sou um clínico geral, e então só quem pode avaliar a insulina é um endocrinologista. Tá entendendo, pessoal? Como não fazia sentido, mas a gente terminou forçando a barra para fazer sentido. Entendeu? Ou a gente estava realmente dentro de um sistema, imerso dentro de um sistema que não consegue enxergar. Não conseguia enxergar. E eu também não enxergava. Entendeu? Por isso que eu falo com meus colegas veterinários, eles são vítimas. Assim como eu fui vítima do sistema. Então é isso que a gente tem que começar a se preocupar em avaliar o animal, o paciente como um todo, certo? Avalie o paciente como um todo e esqueça apenas avaliar a pele, avaliar apenas a tireoide, avaliar apenas a articulação. Evite esse tipo de desgaste porque você vai ficar superficial. Você vai ficar superficial, o seu paciente não vai ter saúde completa ou repleta e você vai pedalar mais uma vez
e deixando acontecer as doenças. Tá? Em pleno século XXI, com tanta expertise e com tanta tecnologia, a gente não... É uma coisa incabível. É uma coisa que a gente... que não tem uma justificativa você não ler mais sobre isso, você não se preocupar com isso, sabendo que é um marcador, a insulina é um grande marcador inflamatório, tá certo? Então é isso. Resumindo, insulina, eu vou ler aqui, ó, tem umas perguntas aqui que eu vou ler. A insulina, para aumentar, ela precisa, se você faz exercício físico, eu vou avaliar a insulina do meu animal amanhã, por exemplo. Aí o que acontece? Você pede um jejum do paciente e esqueceu de pedir uma parada ou então uma restrição de movimento. Se o animal é um atleta, se ele faz muito exercício 2 dias antes, a insulina dele está lá em cima. Por quê? Porque ele vai fazer uma neoglicogênese. Ele vai chamar o açúcar da gordura, ele vai aumentar a quantidade de glicose através do glicogênio, e aí a insulina vai subir do mesmo jeito. Então o exercício físico aumenta a insulina. Não pode achar a insulina está alta e você esqueceu que o movimento que o paciente poderia ter feito aconteceu a subida. Entendeu? Então você tem que avaliar como um profissional todas as possibilidades. O movimento é uma, a outra é o excesso de carboidratos ingeridos, porque aí carboidrato se transforma em açúcar de forma muito rápida. Animais que comem muito todo dia, tá? Mesmo correto, mesmo comendo bioapropriados, a insulina pode subir, tá certo? Então pode subir. Então o que você tem? Um animal que come muito todo dia, ou que come, não vamos falar nem muito, mas vamos falar uma dieta hipercalórica, que é a dieta bioapropriada. Então essas dietas bioapropriadas, elas têm essa característica, né? São hipercalóricas. Ela aumenta o açúcar, né? Ela aumenta porque tem gordura, tem proteína, então ela faz acontecer. Mesmo de forma latente, devagar, mas o açúcar sobe, certo? A insulina vai trabalhar. Por isso que eu defendo o jejum. É um dos motivos que eu defendo o jejum em carnívoros, tá? Principalmente em carnívoros. Por quê? Em onívoros também, tá? Mas em carnívoros, por quê? Porque o animal que come correto, dietas bioapropriadas, que são caças, que são dietas ancestrais, esses animais, eles tendem a ingerir dietas hipercalóricas, como eu falei. Tem dietas cetogênicas, tem gordura e proteína. Isso é muito calórico. Então, comer todo dia, um lobo, por exemplo, um cão selvagem, não come todo dia. Primeiramente, por isso que a insulina dele não é alta. Então, por isso que ele tem uma latência energética, ok, equilibrada. Então, a tendência é você entender que o processo é esse, a natureza, a fisiologia é essa. Não precisa se alimentar todo dia se você come correto. Carcaças, vísceras, músculos e gorduras. Isso estou falando de carnívoros, tá? Onívoro é outra coisa. Então é isso. Então a insulina vai subir também com isso. Corticoide. Quem toma corticoide? E aí, poxa, corticoide. O cão que se ingere muito isso, a insulina pode subir também, tá? Devido à glicogênese. Ele chama açúcar para o sangue, tá? Ele recapta açúcar, né? Então ele chama de recaptação do açúcar. E aí a insulina pode subir. Tá bom? Então é isso. São os processos. Uma coisa importante, por exemplo, se você pega um cão com 15 anos e você nunca avaliou a insulina e ela está muito alta, e a glicose e a frutosamina está baixa, certo? Não é diabético, mas você tem que entender que essa insulina pode ser devida a um tumor no pâncreas, chamado de insulinoma. É outra possibilidade, que você nunca avaliou, nunca se preocupou, e aí as consequências chegaram. Câncer no pâncreas. E aí o câncer no pâncreas, chamado insulinoma, normalmente o insulinoma é o mais comum, certo? E ele aumenta a produção de insulina. Aumenta, e ao mesmo tempo que ele aumenta, ele dá um pico também negativo. Picos com 20 nanogramas de insulina, né? Naquele momento, 20 nanogramas por decilitro de insulina. Então, picos de subida e picos de descida, tá bom? Então é isso, eu vou aqui responder vocês, porque é muito importante fazer uma troca aqui de experiência. Vamos lá. Já estou finalizando, mas é importante a gente trocar aqui experiência. Ok. Eu vou começar aqui, acredito que seja família Pitbull. Ácidos graxos, né, essenciais, danados, compostos de glicação avançada, isso mesmo. O ácido graxo vem da gordura, né? Eles podem, né, fazer, você come essa dieta cetogênica todo dia, o cão pode desenvolver esse tipo de
glicogênio, né? Porque através da neoglicogênese ele puxa através da gordura. E essa gordura, e esse açúcar vai estar disponível, entendeu? Através do fígado nessa glicogênese, tá? Joga a gordura, né, o lipídio, transforma o lipídio em glicogênio, que é depois em glicose, tá bom? Então é isso. Obrigado, pessoal. Muito obrigado aqui pela participação de vocês. Muito, Raquel Borges, obrigado aqui. As aventuras de Maína. A minha tem níveis elevados de insulina endógena. Exatamente. Então, esse tipo de comportamento, por exemplo, jejum. Tem que fazer jejum? Tem que fazer jejum. Tá fazendo? Pronto, é um ponto. Aí vamos eliminar. Fez jejum, beleza, tá alta ainda. Peraí, agora vamos ver, vamos avaliar se fez o exame em jejum e o exame sem tanta atividade física antes do exame, né? É outro ponto. Aí você vai tirando, peraí, carboidrato já tiramos. Aí vai entendendo o processo. Quando você faz esse processo de entendimento que a insulina sobe por vários momentos, por várias vias, várias rotas, a gente vai chegar lá no diagnóstico onde estava o problema. Tá bom? A Cíntia estava com esse mesmo problema com o Candinho, com Filomena. A gente chegou ali, hoje está com níveis perfeitos de insulina, porque sempre alto, alto, alto. A Cíntia poderia dar um relato dela aqui. Cadê? Gustavo, Andriela, Jacinta, você já veio de Campina Grande? Já veio da minha cidade de Campina Grande? Já saí de Campina Grande, cheguei ontem de viagem. Fui dar um passeio lá. Flávia Mericiano, muito obrigado. Policlínica, Futuro Instituto Tarcísio Barreto, Cícero Neto, Família Bull. Igual quando estuda câncer, aprende e compreende as células profundamente. Isso mesmo. Quando você estuda o câncer, você vai entender todo o sistema. Ana Maria Tabê, Sansão, boa noite, Deus abençoe sempre, muito obrigado. Qual o tema de hoje? Insulina. Você já avaliou a insulina do seu cão? Esse seria o tema. Entrei no momento exato de minha dúvida. Todas as desregulações vêm de inflamações. Vêm de inflamações? Interrogação, tá? Todas as desregulações vêm de inflamações. E as patologias autoimunes, por exemplo, isso mesmo, é um desrespeito metabólico orgânico, tá? Do organismo. Então é isso. Todas as inflamações crônicas, né, principalmente crônicas subclínicas, elas são muito silenciosas. Então vem da inflamação. Ou as doenças vêm da inflamação, certo? Saúde mental, alimentação bioapropriada e a movimentação, doutor. Tudo isso aprendi com você. Você é demais. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho também. Mistificando entrou aqui com a gente. Carla Souza, seja bem-vinda, direto de uma pessoa. Janaína Siqueira, seja bem-vindo. Faz tempo que eu não falo com você. Ana Maria, penso que um grande problema é a não checagem hormonal de forma preventiva. A checagem hormonal ela tem que ser feita de forma preventiva porque os hormônios eles são marcadores. Eles avaliam, eles coordenam, eles controlam. Então é legal isso aí, tá? Doutor, vejo alguns sites de médicos veterinários insistindo em carbos. As enzimas deles não digerem, só absorve, isso mesmo. Infelizmente são profissionais que ainda vão entender onde eles estão. Eles são vítimas, então tem que ter um pouco de paciência. Tá? Doutora Bianca Figueiredo, nossa médica do Instituto Tarcísio Barreto, está aqui com a gente. Érica Toscano, que legal. Angélica, obrigado pela sua participação. Angélica Vete. Doutor, está criando árvores de livros, brincadeira, tá meu ídolo. Árvore de livro danado, gostei. Aqui, né? Árvore de livro, gostei. Gostei aqui atrás de mim, né? Perfeito. Meu pai, para os meus amigos adultos, ele alterna entre 24 e 48 horas, já um filhote de 12 aprendi com o senhor. Muito obrigado. É o jejum, né? Tá falando do jejum. Dade Chaves. Por que meu filhote de 8 meses vomita em jejum pela manhã às vezes? Olha se ele come carboidratos. Avalie carboidratos. Quem come carboidratos, ração, batata, arroz, eles vomitam quando passam muito tempo sem comer, tá bom? Hangar 21 Turismo, poxa, Hangar tá por aqui com a gente. Matheus Freire, seja bem-vindo, grande Matheus, grande estagiário. Vetinati Carreira, muito obrigado, Vete, obrigado aqui, doutora. Franey Glend, eu posso chegar no meu veterinário e pedir para avaliar insulina e hormônios? Deve, você não pode, deve. E a Nina, provavelmente porque come carboidratos, Dade Chaves. E a Nina tá fera.
E a Nina, ela já entendeu, o cão dela tinha a mesma coisa, comia carboidratos, vomitava, acabou o vômito da Yanina, né? Acabou o vômito. Cadê? Phelps, muito obrigado por dividir seu conhecimento, parabéns, obrigado. Dr. Maicon Silas, de NutriPet, Figueiredo, estamos por aqui. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Mariana. Exatamente, quando avaliamos a insulina deles, antes de iniciar a B, estava alta. Antes de a B estava alta. Hoje a insulina deles está a nível ótimo. Então, por um período, quando estava na B, estava alta também. Aí a gente começou a estudar e E a Cíntia, como sempre, ela aquela doçura, aquela pessoa calma, né? Aquela pessoa que corre atrás e briga. Foi interessante demais o quanto a gente conquistou de saúde nos animais dela. Foi muito interessante esse caminho, né? Topete, boa noite, seja bem-vindo. Aldenice, obrigado. Doutor, ele come ração, exatamente, por isso que ele vomita. Vomitava quase todos os dias. Depois da B, não teve mais nenhum episódio de vômito. E hoje, fazemos jejum de vez em quando. Isso é a Yanina da Gaia, tá? A Yanina tá falando aqui, Yanina Marinho. A Gaia, que é o shih tzu dela, que fazia isso, vomitava sempre quando comia outro tipo de dieta, tá? Hoje ela come a B e acabou com os vômitos. Danilo Rosa, seja bem-vindo, Danilo Rosa. Tá por aqui, meu velho, direto de Aracaju. Sou nova por aqui. Como inicio essa alimentação correta? Olha, sugiro avaliar todos os posts que eu vim para trás, dá uma olhada lá para anteriores e a gente vai conversando, porque é muito assunto. Todo dia eu faço live e a gente termina passando bastante dicas importantes, tá? E macetes como vocês devem chegar lá. Meu filho de patas, bulldoguinho, nunca avaliou nem o cortisol nem insulina. No máximo T3, T4 e TSH. É isso aí. Danilo Rosa, obrigado pela sua participação. Hoje foi um assunto interessante sobre insulina. A gente está aqui todos os dias. Você é um convidado especial, ilustre aqui nosso, tá? Amigo de faculdade, entrou comigo, saiu comigo na faculdade, um grande profissional na avicultura. Tá bom? Vou ficar por aqui. Muito obrigado. Mais uma vez, hoje foi um assunto interessante, rico sobre insulina. Quem perdeu, vai lá, dá uma olhada de novo. Manda avião para quem vocês puderem. E é isso aí, vamos fazer um grupo, uma legião de profissionais e de tutores apaixonados por animais, animais que não adoecem, animais que não tomam remédios. A gente vai cada vez mais ampliar o nosso grupo aqui, tá bom? Obrigado, doutor Fábio, seja bem-vindo também, tá? Vou ficar por aqui. Mais uma vez, como eu falo, as lives da gente vai ser sempre curta e muito objetiva, com muito conteúdo, tá bom? Até amanhã, 18h30, estarei no mesmo canto. Um abraço. Até amanhã.